O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, considera positiva a criação de um programa de renda mínima permanente para a população mais pobre. Mas ele entende que, neste momento, o mais viável é prorrogar o auxílio emergencial no valor de R$ 600. Utilizar os atuais programas sociais e de emprego para se construir um programa de renda mínima permanente, ele não sai da noite para o dia, precisa de legislação, em alguns casos pode precisar de emenda constitucional. Então, não é da noite para o dia que você vai criar um programa permanente. Acredito que esse debate vai continuar depois da pandemia e vai ser, claro, feito um debate no Parlamento, que é onde se constrói as soluções para esse tipo de tema. Precisa de legislação, não tenho dúvida nenhuma. Agora, a questão de curto prazo, se for esperar um debate sobre a construção de uma renda permanente, vai demorar muito. Então, essa urgência, o governo tem autorização para renovar a renda emergencial pelo mesmo valor, A lei não permite que o governo possa reduzir o valor. Então, se o governo for reduzir o valor da renda emergencial, precisa encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta que será votada com urgência, certamente pela Câmara e pelo Senado. Rodrigo Maia contestou a afirmação do presidente Bolsonaro de que seria possível bancar o pagamento de mais 2 meses do auxílio de R$ 600 com o corte dos salários dos parlamentares. Mas ele disse que está aberto a essa discussão. Eu acho que a conta só está um pouco distante. O custo de 2 meses são 100 bilhões. O custo anual do salário dos parlamentares são 220 milhões bruto. Então, nós estamos de 100 bilhões para 220 milhões, lembrando que a Câmara já economizou mais de 150 milhões de reais, que é quase um ano de salário dos parlamentares. Mas nós não temos problema nesse debate. Esse é um debate que precisa ser feito. Eu tenho defendido, quase que sozinho, a necessidade dessa repactuação. O custo de mão de obra do Serviço Público Federal dos 3 poderes está na ordem de 200 bilhões de reais. Dos 200 bilhões de reais, incluindo todos os servidores e também ministros, o presidente da República, todos, 170 bilhões é Poder Executivo, 25 bilhões de reais é Ministério Público e Judiciário, e 5 bilhões de reais são os servidores do Congresso Nacional, incluindo os parlamentares da Câmara e do Senado. Se o debate for esse, não há nenhum problema que todo mundo participe para compensar a manutenção de 2 meses ou 3 meses da renda mínima. Lembrando que, claro, que teríamos que fazer um corte nos maiores salários, pensando, então, que nós não teríamos disponível, por exemplo, 10 ou 20% de 200 bilhões. Teria que ser um valor num corte, tirando, claro, os servidores da área de saúde, os que estão diretamente ligados ao enfrentamento, não teria esse valor todo. Agora, se todos os poderes topassem cortar um valor que seja por 6 meses, 10%, ou um percentual maior por menos tempo, para garantir os R$ 600, eu tenho certeza que o Parlamento vai participar e vai defender. O presidente da Câmara defendeu a continuação do debate sobre a reforma tributária para recuperar a economia brasileira da crise causada pela pandemia do coronavírus, mas com uma condição. A Câmara não vai votar nenhum aumento de carga tributária. Ninguém tem condição de pagar mais impostos, principalmente depois dessa pandemia. É claro que a discussão da renda ela é relevante. Por exemplo, se você olhar as deduções na área de saúde, quase 70% dos valores da dedução da saúde ficam com aqueles que ganham acima de R$ 33 mil. Então, há uma concentração dessas deduções na mão daqueles que têm mais renda no Brasil. Então, é uma distorção. Tem condição de resolver? Tem voto para resolver? Não sei. Então, a discussão do imposto sobre a renda é uma discussão importante. Outros vão querer discutir propriedade. E a discussão sobre os impostos de bens e serviços já está colocado na Câmara e, certamente, sob o comando do presidente Davi, em algum momento próximo, nós voltaremos ao funcionamento da comissão mista, porque nós entendemos que essa discussão dos impostos sobre consumo ela é fundamental em 2 aspectos. Primeiro, a simplificação, acabar com 27 legislações de ICMS, criar um sistema mais simples que garanta produtividade para o setor privado
brasileiro. Segundo, claro, a gente avaliar, junto com os outros impostos, se a tributação sobre consumo poderá continuar sendo maior que a tributação sobre a renda. Isso significa que nós estamos hoje tributando mais a base da sociedade do que a elite da sociedade brasileira.